Onde está a corrupção? Como justificativa ao caos que Bolsonaro tem implantado no Brasil, aqui e acolá, é possível ouvir alguns apoiadores dizerem: mas pelo menos Bolsonaro não rouba. Bolsonaro não é corrupto. Será que não é mesmo? Em situações como essa, se pode parar e pensar: o que será que essas pessoas entendem por corrupção? Percebe-se que há o entendimento limitado de que roubar ou corromper seria apenas algo relativo a desvio explícito de dinheiro público, a exemplo daquela cena em que, no apartamento de Gedel Vieira Lima, foram encontradas malas de dinheiro, ou como no caso do assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, que foi pego saindo de um restaurante com uma mala cheia de dinheiro. Em situações como essas e outras, existem corruptos e corruptores, coniventes, responsáveis e irresponsáveis. E existem vários tipos de corrupção, como ativa, passiva, necessária, preditiva e lateral. A corrupção pode ocorrer de várias formas, como suborno, propina, extorsão, compra e venda de sentenças judiciárias, nepotismo, tráfico de influência, uso de informações governamentais privilegiadas, superfaturamento de obras e venda de produtos, como também subfaturamento na venda de empresas privadas, adulteração de notas fiscais, sonegação de impostos, inserção de dados falsos em sistemas de informação ou apagão de dados, entre várias outras formas. É importante destacar ainda que há situações que mostram como a caça à microcorrupção também é utilizada como cortina de fumaça para desviar o foco da macrocorrupção e de outras formas de assalto ao povo brasileiro, como a questão da remuneração e juros sobre a dívida pública, que acaba, entre aspas, legalizando uma forma de agiotagem institucionalizada. Diante disso, vale a pena lembrar de diversas situações envolvendo Jair Bolsonaro, seus filhos e o seu governo, para que cada um possa refletir e chegar às suas próprias conclusões. Por exemplo, a Petrobras está sendo desmontada e seus pedaços, junto com o pré-sal e o gás natural do Brasil, estão sendo vendidos. Foi divulgado um lucro escandaloso da Petrobras de mais de 100 bilhões de reais. Lucro para acionistas, principalmente estrangeiros. Ora, isso é o resultado de uma gestão competente da Petrobras ou o resultado da exploração do povo brasileiro? Como não ter lucro com várias partes do Brasil pagando R$ 8,00 no litro de gasolina? Isso não é sinônimo de roubo? Como explicar com corrupção o litro era R$ 2,68 e sem corrupção chega a R$ 8,00? Não é estranho? Este é o resultado da política de preços implantadas por Michel Temer e mantidas por Jair Bolsonaro na Petrobras. Se somos praticamente autossuficientes em petróleo e temos a capacidade de refinar e produzir tudo em real, é honesto pagar a gasolina em dólar e no preço internacional? Antes de todo esse absurdo, venderam, inclusive, refinaria de petróleo pela metade do preço. Quem foi que ganhou com tudo isso? Ainda em relação à Petrobras, vazaram informações governamentais privilegiadas. E um amigo invisível de Paulo Guedes e Bolsonaro ganhou 18 milhões de reais com ações da empresa. Como é o nome disso? Fora isso, fica o convite para que você possa relembrar pelo menos mais 12 situações
e formar a sua própria opinião. As rachadinhas nos gabinetes familiares dos Bolsonaro, que configuram crime de peculato, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, concussão, organização criminosa e o depósito de R$ 89 mil na conta de Michele Bolsonaro, feita pelo Queiroz, são ou não casos de corrupção? Como justificar a compra de uma mansão em Brasília no valor de quase R$ 6 milhões por Flávio Bolsonaro? Curioso é que Jair Renan, o outro filho, e a sua mãe alugaram e se mudaram para uma mansão em Brasília avaliada em R$ 3,2 milhões. Falando em Jair Renan, ele recebeu de uma empresa um carro avaliado em R$ 90 mil. Por lei, o recebimento de presentes ou de serviços de alto valor por autoridades é corrupção. O mesmo filho também abriu uma empresa com a ajuda de lobista da Precisa Medicamentos, envolvida na CPI da Covid. Como isso se chama? Não é corrupção? E o que pensar de um governo que diz querer acabar com a corrupção, mas desmantela o COAF, importantíssimo órgão de fiscalização e inteligência financeira, e ainda interfere na Polícia Federal, na Receita Federal e no Departamento de Recuperação de Ativos, o DRCI. Se a transparência e instituições independentes são fundamentais para evitar a corrupção, pergunta-se por que o vice-presidente Hamilton Mourão tentou triplicar o número de pessoas que poderiam passar a carimbar documentos do governo como secretos? E por que Bolsonaro indicou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fora da lista de procuradores federais? Neste caso, o comportamento por ações ou omissões do procurador em favor do governo e do presidente respondem à pergunta? Isto condiz com um governo que se intitula honesto? Pergunta-se também por que Marcelo Álvaro Antônio ainda permanece como ministro do Turismo se ele está sendo indiciado por candidaturas laranjas que significam fraude eleitoral. O que dizer do meio ambiente em chamas, com fiscalização diminuída e a boiada passando, dos danos sofridos com os garimpos ilegais de ouro e de milhões de dólares em venda ilegal de madeira para os Estados Unidos, acobertadas pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E quanto ao escândalo das vacinas e o sigilo de 100 anos no processo administrativo contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Estão querendo esconder o quê? Como classificar a existência de um gabinete do ódio com ações partindo de dentro do Palácio do Planalto e financiado com dinheiro público para, inclusive, financiar fake news em diversas áreas e na área da saúde, formando uma contracampanha em relação à vacina e a favor de tratamento precoce sem comprovação científica? Como pode? Para finalizar, é honesto um orçamento secreto triplicado para 33,4 bilhões de reais ser entregue aos congressistas, especialmente ao Centrão, em troca de apoio parlamentar? Exemplos não faltam. O pior cego é aquele que não quer ver ou aceitar.